Bom, gente, finalizando essa aula de hoje, eu queria fazer aqui uma apanhada do que nós vimos hoje. Nós vimos como identificar as fontes internas da placa-mãe, né? Aqui nós temos a fonte do processador, né? As três fases que nós identificamos através do número de bobinas, né? Que é esse componente redondinho aí. Então, por exemplo, nós temos um aqui, temos mais uma outra aqui, e aqui do lado nós temos mais uma, né? Então essas três bobinas, elas nos dizem que a fonte interna do processador possui três fases, e cada fase é importante para que o equipamento funcione, tá? Uma das fases, se falhar, vai apresentar defeito de não ligar o equipamento, tá? Então fiquem atentos, porque quem são os componentes que mais apresentam defeitos na fonte interna? São os transistores MOSFETs, que são esses quadradinhos aí, que nós aprendemos a tirar hoje com o ar quente e com a estação de solda, né? São os capacitores, né? Em muitos casos nós vamos ter capacitores eletrolíticos, como esses pretinhos aqui, ó. Aqui inclusive nós temos um que está estufado, né? Tem um que está estufado aqui, apesar que ele não faz parte da fonte interna do processador. Mas você vê a diferença de um capacitor para o outro, né? Então aprendemos também a identificar a fonte da ponte norte. A fonte da ponte norte, ela normalmente ela tá até aqui próximo aqui a nós tiramos esse MOSFET que estava aqui, tá? Esse aqui foi um dos MOSFET que nós tiramos, tá? Esse espaço aqui onde você está vendo aí douradinho é onde tinha o MOSFET aqui, e nós tiramos naquele outro vídeo que nós fizemos anteriormente. Mas aqui é a fonte interna da ponte norte, que é esse chipão aqui. Esse chipão aqui, a função dele qual é? Ele é o processador de vídeo, tá? E também é o gerenciador de memória. Então qualquer coisa que ocorra na placa referente à memória pode ser causado por defeito nesse chip, tá? Às vezes você troca um módulo de memória RAM porque ela está com defeito, às vezes dá defeito mesmo, mas às vezes é o ponte norte que pode estar com algum defeito. Que tipo de defeito ele pode dar? Pode ser a fonte interna que alimenta ele, pode estar danificada. Agora, um outro defeito comum que ocorre nos ponte norte é problema na solda, né? Famosa solda fria, tá? A partir de 2006, a composição da solda que fabrica todas as placas eletrônicas, gente, a partir de 2006, é proibido usar solda de chumbo. Então usa-se a solda chamada lead free, ou seja, livre de chumbo. Então é muito comum ocorrer solda fria nas esferas que estão por baixo desse BGA aí, desse chipset ponte norte, né, que a gente chama de BGA devido à tecnologia ser de esferas por baixo, tá? Então quando ocorre solda fria nessas esferas, a placa-mãe para de funcionar, tá? Então é muito comum ocorrer isso, tá? Então vimos também como identificar as fontes internas da memória RAM, que são essa outra parte aqui, onde nós vemos capacitores, onde nós vemos também transistores MOSFETs, né, que inclusive nós tiramos também nessa placa. Vimos também a fonte interna do ponte sul, que é esse outro chip aí. Esse outro chip aí, se nós verificarmos aqui por baixo, nós temos ali o MOSFET e temos ali capacitores. Então quer dizer, é a fonte interna desse chip ponte sul. Qual é a função do ponte sul? A função do chipset ponte sul é fazer toda a parte de interface, ou seja, o chipset ponte sul controla tudo que entra e tudo que sai do notebook através das interfaces.
controla interface serial, interface paralela se houver, portas USBs, gravação em disco e gravação em HD, né? Comunicação com redes Wi-Fi e redes cabeadas, tá? Saída e entrada de som e multimídia. Então tudo isso, gente, é controlado pelo chipset Ponte Sul, que também pode apresentar defeito de solda fria provocado pela solda lead free, tá? Então fiquem atentos, porque às vezes você vai pesquisar por várias horas e não vai encontrar nada. Por quê? Porque às vezes é um defeito de solda fria no chipset Ponte Norte ou no chipset Ponte Sul. Uma das maneiras de se averiguar isso é executando o que a gente chama como reflow. O que é o reflow? O reflow é o simples reaquecimento do BGA, né? Nós colocamos essa placa para ser pré-aquecida ou num forno ou num dispositivo de pré-aquecimento, né? Então nós pré-aquecemos elas por 5 minutos e depois que ela chega a uma temperatura média entre 100 e 120 graus, nós jogamos um ar quente de 280 em cima do chipset Ponte Norte ou Ponte Sul. Então essa prática pode fazer com que o equipamento volte a funcionar. Não é um procedimento muito recomendado, gente, porque esse procedimento de reaquecimento, que se chama reflow, ele é paliativo, ele pode durar um dia, uma semana, um mês, mas muitas das vezes no segundo, terceiro mês esse equipamento volta. Então o ideal é, se você tiver oportunidade e capacidade, de você fazer a troca das esferas que vêm presas debaixo do BGA, tá? Então esse é um procedimento que deve ser feito, que duraria bem mais tempo, tá? Então vimos aí alguns componentes, né, capacitores. Agora uma outra coisa que a gente deve analisar também, gente, é a função dos outros componentes. Por exemplo, nós temos na placa vários outros componentes. Nós já vimos que os transistores MOSFETs normalmente fazem parte das fontes internas. Nós vimos que a maioria dos capacitores eletrolíticos, como esses cilíndricos aí que estão aparecendo, também fazem parte das fontes internas. Agora nós temos alguns outros componentes bem pequenininho, né? Não sei se está dando para vocês verem aí, tá? Mas são componentes menores. São componentes menores. Olha aqui, ó. Esses componentes aqui, ó. Deixa eu tentar pegar um ângulo legal aqui. Então, que componentes são esses aqui, ó? Tá? Então, ó, existem componentes marronzinhos, tá? Se você analisar bem, gente, do lado do capacitor, muitas das vezes vem a serigrafia. O que é a serigrafia? É essa parte impressa na placa, tá aqui, ó. Heatsink. Heatsink significa dissipador de calor. Muitas das vezes, muitas placas, elas vêm com serigrafia. O que é a serigrafia? É a parte impressa. Se você olhar do lado bem aqui pequenininho, às vezes não dá para ver a olho nu, mas você vê a serigrafia, identificando a numeração do componente. Então do lado do componente vem uma letra e vem um número. Então é muito importante que você saiba identificar essa letra e esse número, porque através dessa letra você descobre o que é o componente. Por exemplo, quando você se deparar com a placa e ver R5, né, R6 ou R7, né, o que vai acontecer? Esse daí, gente, significa que é um resistor, tá? É um resistor. Agora, e quando você se deparar com a letra C, C20, C23, C24, isso aí na placa significa capacitor. Então nós temos dois tipos de capacitores. Nós temos os capacitores eletrolíticos, que são esses capacitores que são cilíndricos, ó, tá? E nós temos os capacitores cerâmicos. O capacitor cerâmico é esse marronzinho aqui, ó, tá?
muitos também são cinza, tá? Então muitas das vezes são capacitores cinzas ou marrons. Então esses carinha aqui pequenininho, eles são conhecidos como capacitores cerâmicos. Qual é a função do capacitor cerâmico? A função do capacitor eletrolítico, que é esse redondo que está aí, é filtrar a tensão elétrica. Então esses capacitores cerâmicos, eles são conhecidos como capacitores de filtro, tá? Já esses outros capacitores menorzinhos, eles são capacitores considerados capacitores de alta frequência, tá? Então o que acontece, gente? Esses capacitores marronzinhos tem até diferença de cor, são dois marrons, mas todos eles são capacitores cerâmicos. E qual a função do capacitor cerâmico? A função do capacitor cerâmico é funcionar como um curto para a tensão alternada ou variada, tá? Ou pulsos. Então qual seria a função desses capacitores? A função deles, gente, são eliminar alta frequência, tá? Ou seja, esses tipos de capacitores, eles jogam para a terra qualquer interferência eletromagnética que entrar na placa do computador. Então isso é importante, porque na hora que se estivesse transferindo dados de uma porta USB, por exemplo, para o computador, não haja perda de dados, tá? Então a função dos capacitores funcionar como um curto para a tensão alternada ou para a variação alternada que se dá na parte de fora, tá? Anterior a ele. Então ele não deixa passar nada assim que venha a comprometer o equipamento, tá? Então esses capacitores cerâmicos, eles jogam para a terra qualquer interferência de celular, de rádio da polícia, bombeiro, ou outras rádios comerciais. A função do capacitor principal é eliminar essa alta frequência, jogando-as para a terra e liberando o sinal ali próximo ali, tá? Então outro componente que você deve também identificar, gente, são esses outros componentes pequenininhos, só que são pretos. Deixa eu ver se eu consigo focar um deles aqui, tá? Então se você olhar do lado de capacitores, nós vamos encontrar componentes pretinhos, ó. Esses componentes pretinhos que tem um número aqui em cima, isso são resistores, tá? Então são diferentes de capacitores. Então numa placa-mãe nós temos capacitores eletrolíticos, que são esses marrons, e temos resistores, que são esses pretos. Como que você identifica se é resistor ou se é capacitor? O resistor vem com uma numeração, vem com um código em cima, tá? Em outra aula nós vamos ver que código é esse, ok? Tá? Mas de antemão é muito importante que você já saiba identificar o que é capacitor e o que é resistor. Ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho mais profundamente na próxima aula, nas próximas aulas, mas eu queria fazer esse resumo, né? Então, se tiver dúvidas do que foi falado hoje nessas aulas, gente, mande-nos um e-mail ou então poste lá no nosso fórum, tá? Então nós temos um fórum exclusivo para a placa-mãe. Poste seu defeito lá. Obrigado.